Como nós comentamos aqui, vigiem, porque o diabo quer fazer o quê? Nos matar. Principalmente vocês que Deus está olhando aqui, e o diabo também está assim, ó, e vendo que vocês são bênçãos nas mãos de Deus. Cada um de vocês, entenderam? Vocês são bênçãos nas mãos de Deus. Em nome de Jesus, vocês vão ser prósperos, abençoados, vocês vão ter uma família. E eu olhei o Brian, ele está trabalhando? O Brian? Trabalhando? Ainda não. Mas namorar está querendo já. Então, olha, é muito importante nós entendermos uma coisa. Nós temos que ir nos esforçando, porque essa vida é trabalho. Tudo que de repente você achar que não precisa trabalhar, é o diabo que está oferecendo. E o diabo lhe oferece o quê? Para nos matar, roubar e destruir. E é muito interessante que há uma coisa que nós não precisamos trabalhar. Tudo nessa vida é trabalho, até para comer. Se eu chegar ali, o prato de comida estiver na frente, eu fico olhando, o que vai acontecer? Nada, que a comida não vai vir na sua boca. Tem que fazer o quê? Trabalhar. Pega, levantamento de colher, garfo. Vocês estão reparando que tudo é um trabalho, não é verdade? Ali, de repente, você ganhou um presente. Ei, mas o presente é de graça. Se você não ir até o presente não vem até você, vem? Você fica se olhando para ele, aí aquele simples ato de você desatar ali, desembrulhar, já é um trabalho. Não é assim? Mas há uma coisa que eu e você não precisamos trabalhar. Vamos ver os jovens aí. O que é? Nós não precisamos trabalhar para ganhar. O Frank sabe. Hein? O Gustavo sabe. O Gustavo levanta. A salvação. Olha. Rapaz. É isso aí, tá vendo? Entendeu, Brian? O que nós não precisamos fazer nada assim a respeito de trabalho? O que é? A salvação. E por que muitos não a querem? E por que muitos não aceitam? Você mesmo, Brian. Hoje eu peguei você, hein? O porquê as pessoas, então, não aceitam essa salvação que é de graça, que não precisa trabalhar, que não precisa fazer nada para poder alcançá-la, simplesmente é dizer sim para Jesus. Não é verdade? Antigamente, Brian, lá no Velho Testamento, quando Deus colocou algumas leis, algumas coisas, tinha que se fazer obras da lei para poder ser alcançado por Deus. E ali eles todas as vezes tinham que ir lá pegar um cordeiro, ia lá, sacrificava o cordeiro, oferecia, era tudo um trabalho, tinha que obedecer todas aquelas leis, não mentir, não roubar, não dizer falso testemunho. Sabe o que é não dizer falso testemunho? É você o quê? Chegar para o Frank, e o Gustavo não fez nada, e eu chegar para o Frank, o Gustavo fez assim, falou assim, assim, assim de você. Eu levantei uma mentira e testemunhei para o Frank. Isso é um falso, é uma testemunha mentirosa que eu fiz a respeito. Aí o Frank vai ficar com raiva do Gustavo. Então, presta atenção, principalmente as meninas, mas aquelas que não são de Deus, vocês que são princesas de Deus, tomem cuidado, não levantar falso testemunho. Entendeu? É a mesma coisa semear contenda. Então, vocês que são de Jesus, não devem fazer isso. Então, tinha que se fazer todas aquelas obras da lei para poder ser alcançado por Deus, e assim mesmo, se não fizesse uma única, não eram alcançados. Era trabalhoso, tinha que trabalhar. E aí, de repente, vem Jesus e diz algo tão lindo e maravilhoso: graça.
Essa salvação é de graça, Igor. Você entendeu, Igor? A salvação, ela é de graça. E sabe por que os homens, muitas vezes, a repudiam, não aceitam, não a querem? Porque ela é de graça. Entendeu, Brian? Porque as pessoas, não, prefiro eu fazer alguma coisa para me ser aceito por Deus. Aí ele acha que se porque ele paga bem as contas, porque ele não mente, porque ele não rouba, porque ele não fala palavrão, ele é aceito por Deus. O que vocês acham? Ele é aceito por Deus por ele ser um homem bom? Não. Por que Deus não aceita esse homem bom? Porque não tem um homem bom nessa terra. Entendeu? Ei, eu vi uma batendo palma ali, ó, falando homem, mas nesse homem cabe o quê? Homens e mulheres. Não há ninguém bom nessa terra que faça o bem e nunca peque. E não é verdade? Quer ver assim, ó, veja aqui nós aqui. Quem já mentiu aqui, levanta a mão. Todos mentiram. Então, já mediante a lei de Deus, estamos o quê? Destituídos da glória de Deus, porque nós somos maus. Então, só por aí, Brian, dá para ver que eu sou pecador miserável. E aí, como é que eu posso achar que agora, opa, eu menti, eu levantei um falso testemunho, falei palavrões, disse palavras, fiz tantas coisas, e depois eu levanto de manhã, agora eu vou ajudar aquela velhinha a passar a rua. Aí eu sou bom? Bom para os homens que estão vendo você. Nossa, que menino bom. Mas Deus que conhece todas as coisas, olha e fala, está querendo me comprar. Está querendo pagar. Está querendo trabalhar para ganhar a sua salvação. É assim que Deus olha, Brian. E aí o homem, então, ele se perde nisso. Comentei com a tia Marisa esses dias. Nós estamos aí, irmãos. Estou vendo se a gente até sendo cobrado por eles, né, Marisa? Nossa, quando vai ter... Eles não falaram louvorzão, né? Quando vai ter aquelas músicas lá, não pode ser convidar. Mas eu comentei com a Marisa, acho que a gente precisa ir convidar pessoas no beco e valados. Pessoas miseravelmente amassada pelo diabo, cheia de pecado, pessoas ruins, porque daí é a hora que eles sentirem a graça de Jesus, eles agradecem a Deus, porque eles têm que reconhecer que são pecadores para conhecer o Salvador. E não é verdade? Porque enquanto os outros ficam se achando bons, ó, ele acha bom, tem um lá que bateu, nunca traí minha esposa, sempre paguei certinho minhas contas, graças a Deus e tal e tal. Pessoas o quê? Que acham que estão trabalhando para ganhar a salvação. E a salvação não se ganha trabalhando. Ela se ganha como? Recebendo a Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Aprendeu, Isadora? Entendeu? Como é que ganha a salvação? Você sendo uma menina boa? Você fazendo bem? Não. Como é que se ganha a salvação? Aceitando a Jesus. Aí depois você fala, então daí eu não preciso ser bom, posso continuar. Você recebendo a Jesus, você recebe o que sobre a tua vida? O Espírito Santo. E esse então vai te dar força, como dava para Sansão, o que a vencer os gigantes da sua vida, os pecados que estão de perto de te rodeiam. Mas para ganhar a salvação, preciso trabalhar? Quero que vocês gravem bem isso. Preciso, Igor, para receber a salvação? Para mim receber a salvação, eu preciso fazer o quê então? Receber quem? A Jesus, de todo o meu coração. Entendeu, Brian? Já recebeu a Jesus de todo o teu coração? Já mesmo? E por que não vem adorar a Deus? Agradecer a Deus.
por esta graça tão maravilhosa. Uma das coisas que mais entristece, vou falar a nós, seres humanos, é o que? A ingratidão. É ou não é? De repente o Brian pegou, ajudou o Frank, o Frank é só patada nele. Só patada nele. Estou falando nós, seres humanos, entenda isso. Como é que você vai se sentir? Fala, puxa vida, eu ajudei ele, eu queria que pelo menos ele tivesse o prazer de estar comigo. Agora eu vou falar de um Deus que ele não é ser humano. Entendeu? Pode ficar tranquilo que ele não vai ficar obrigando você. Puxa vida, fiz tudo por ele. Não, porque daí ele vai ver se ele realmente receber esta graça de todo o coração dele, não tem como ele não me adorar. E é verdade. Pode ver todos os grandes milagres da Bíblia, na época de Jesus. Hein? O que aconteceu com o cego Bartimeu? Gritou, Jesus, filho de Davi. A hora que Jesus depois curou ele, ele passou o quê? A seguir Jesus. Aquela mulher adulta foi atrás de Jesus para poder adorá-lo. E tantos outros estavam indo sempre buscando a Jesus para adorá-lo, para agradecer. Aqueles 10 leprosos, 9 não quis nem saber, Brian. Mas teve um que falou, não, eu tenho que ir até Jesus, agradecer, adorá-lo, porque ele mudou a minha vida. Eu estava podre e hoje não estou mais. Jesus mudou a minha vida. Ele veio e adorou a Jesus Cristo. Aquele coxo que estava na porta do Templo Formosa, a hora que ele recebeu a cura, ele foi embora correndo para fora, ou ele entrou dentro. Hein, Ana Lu? O coxo, ele estava do lado de fora, paralítico. A hora que ele recebeu a cura, ele podia sair correndo para fora. O que ele fez? Não. Ele veio para dentro da adoração. Ele entrou pulando, saltando e glorificando a Deus. Então, quando eu e você entendemos que para ser salvo, eu não preciso trabalhar, eu preciso fazer o quê? Receber a Jesus. Entendeu, meu jovem? Para receber, então, para ser salvo, eu não preciso trabalhar. Eu preciso receber a Jesus. Eu preciso reconhecer o meu pecado.